Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. Porto Color. E você que gasta muito em farmácia, sabia que os maiores descontos do mercado estão no Clube do Remédio? www.clubedoremedio.com.br. Muito bem, estamos aqui ao vivo no Cruzando as Conversas desta quarta-feira, trazendo para vocês sempre os assuntos do momento. O nosso programa vai ao ar sempre logo após o Dois Toques, às 22h15, trazendo a perspectiva, os temas, os debates, as entrevistas, os assuntos que são importantes para a nossa comunidade, que são os mais relevantes. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais, @RDCTV Digital, no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. E nós também estamos disponíveis, aliás, também no nosso formato de podcast, que você encontra no nosso site e nos agregadores, no Spotify, Google Podcasts e no site www.rdctv.com.br. Você clica na aba podcast e pode entrar ali na íntegra do nosso programa. Não deixe de mandar a sua mensagem, participar, compartilhar. A sua interatividade é muito importante para nós. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. E também Clube do Remédio. Acesse www.clubedoremedio.com.br. Economize com o Clube do Remédio, tenha acesso aos melhores preços dos produtos farmacêuticos e farmacológicos. O programa de hoje começa com uma entrevista com Márcio Coimbra, que é o presidente do Interleges, diretor executivo do Interleges, do Senado Federal. Ele também foi presidente da Apex, diretor da Apex, e atualmente está junto à Universidade Mackenzie. Meu caro Márcio Coimbra falará aqui no programa, na abertura, sobre a situação diplomática brasileira com Índia e China, que tem passado por um momento de bastante tensão, principalmente agora, quando precisamos dos insumos aí para a produção de vacinas. Márcio Coimbra, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Guilherme. Um prazer estar aqui no Cruzando as Conversas contigo e com toda a tua audiência. Uma satisfação enorme. Muito bem. Aqui no estúdio comigo, o advogado Vinícius Boeira. Tudo bem, Vinícius? Como é que tu estás? Tudo bem, Guilherme. Estou muito bem. Feliz por retornar ao teu programa, um programa muito importante para a comunidade gaúcha. Muito bem. Márcio Coimbra, deixa eu lhe perguntar, aproveitando a tua participação no início aqui do nosso programa, sobre essa questão aí envolvendo os insumos e a relação diplomática entre Brasil, China e Índia. Por que tantos reveses? Primeiro, quero deixar meu abraço aí para todos os gaúchos e para o Vinícius, né, que está nos acompanhando aqui, que é um querido amigo. Muito obrigado. Bom, forte abraço, Márcio. Obrigado. Guilherme, é uma situação bem complicada que a gente está vivendo, mas que ela tem origem, ao contrário do que todo mundo está acreditando, não no Ministério de Relações Exteriores. O problema que a gente está vendo ali nasceu no Ministério da Saúde, porque existia, na verdade, um acordo com a Índia para que ela entregasse essas vacinas, os 2 milhões das vacinas, mas que isso fosse feito sem alarde. Afinal de contas, o laboratório Serum lá, que produz as vacinas, ele tem que imunizar, tem preferência de imunizar os países que estão ali em volta da Índia, né? E que podem trazer variantes do vírus para dentro da Índia. Então, eles têm maior interesse em fazer aquilo ali em volta. Então, o acordo com o Brasil era de que, sem alarde, o Brasil fosse lá e trouxesse essas vacinas. Mas o Ministério da Saúde, numa ação de marketing que, se eu não me engano, foi feita pelo assessor de marketing do ministro Pazuello, foi
adesivar um avião e fizeram todo um carnaval, anunciaram que iam buscar essas vacinas na Índia, e no momento que isso vazou dessa forma, isso causou uma enorme celeuma na Índia. E a Índia disse, olha, não, num primeiro momento nós não vamos mandar para o Brasil, e a partir daí a nossa diplomacia começou a trabalhar com a Índia para tentar minimizar esse problema que tinha sido feito por uma ação de marketing mal conduzida pelo Ministério da Saúde. Então, na verdade, o Ministério de Relações Exteriores, neste caso da Índia, ele procurou minimizar um problema que foi causado em outra pasta para tentar ainda com que essas vacinas chegassem ao Brasil. Nós vimos que isso não foi possível, depois de se quebrar a confiança dos indianos com essa ação de marketing, né, de adesivar o avião, isso não caiu bem e os indianos nos colocaram no final da fila. Claro, aí ele começou a exportar a vacina para os países que estão ali em volta da Índia e o Brasil foi para o final da fila e não há mais nada o que fazer. Nós vamos receber essas vacinas da Índia, essas vacinas são de um número reduzido, são só 2 milhões, né? Nós iremos receber, mas ainda agora nós vamos demorar para receber essas doses. Então esse é o primeiro imbróglio diplomático que a gente tem, que é aquele que diz respeito à Índia. Vocês têm alguma pergunta para falar em relação à Índia antes da gente passar para a China? É que a Índia produz a vacina de Oxford, né? E houve uma liberação... A Índia produz a vacina de Oxford. Houve uma liberação aí relativa a países que estão ali no entorno da Índia, né? Exatamente. E essa história, Márcio, de que teria havido uma discordância em relação à questão da quebra de patentes das vacinas, tu acha que isso pode ter influenciado? Eu acho que isso pode vir a influenciar, mas eu não acho que foi isso que influenciou nesse momento. Nesse momento não me parece que tenha acontecido isso, porque afinal de contas existe um contrato, né, do Brasil com a Índia para adquirir esses 2 milhões da vacina. E isso já está pago, né? Então, isso é um acordo jurídico perfeito, um contrato já feito com a Índia e que não se volta atrás, né? Agora, eles só precisam entregar. Agora, eles têm um prazo para entregar. E o que o Brasil estava negociando é que este prazo não fosse o prazo mais dilatado, que ele fosse um prazo menor, né? E o Brasil tinha conseguido isso, mas jogou tudo por terra em função da questão de adesivar o avião. Então, nós chegamos nessa situação agora. Não me parece que essa questão que você levantou, ela seja a determinante nesse momento. Pode ser que num segundo momento a Índia possa até vir a usar esse argumento, mas não é o que está impedindo essas vacinas de chegarem no Brasil agora. Vinícius Bueno. Não, nenhuma pergunta. Não. Bom, então vamos lá. Meu caro Márcio, deixa eu lhe perguntar sobre a China. A China tem ali um lote da matéria-prima necessária para produzir a Coronavac, que está esperando autorização do governo chinês desde o dia 10 de dezembro. Por que isso não foi encaminhado para cá ainda agora? O governador de São Paulo, João Dória, disse que nas próximas 48 horas ele espera uma resposta da China sobre a liberação desses insumos. Na verdade, a maioria dos insumos para todas as vacinas que a gente tem no mundo são insumos que vêm da China, né? A maioria dos medicamentos tem participação de produção chinesa em função dos insumos virem de lá. Nesse caso em específico, é mais um elemento desagregador da conduta do governo federal, né? O governo federal não conseguiu se articular bem politicamente com alguns países e não está muito bem articulado com a China. Mas o acordo da China, ele vem
de acordo com com esse esforço de São Paulo, né? Então, eu não acredito que São Paulo acabe sendo prejudicado por conta de uma política do governo Bolsonaro. Eu acredito muito mais de que o governador João Dória possa até ir à China e resolver esse assunto, porque ali a gente tem a credibilidade de um acordo entre o Estado de São Paulo e a China. Se a gente estivesse falando sobre... o Itamaraty ficaria de fora disso, Márcio? Parece uma situação meio estranha. O Itamaraty fica de fora. Só terminando o raciocínio, se a gente estivesse falando de outra vacina, que não a Coronavac, né, aí a gente poderia vir a ter um problema que passaria diplomaticamente pelo Brasil. Mas como é a Coronavac, né, eu acredito que exista uma boa vontade do governo chinês com o governo de São Paulo. E eu não acredito que qualquer mal-estar do governo federal vai influir nesse esforço de São Paulo em fazer a vacina com o apoio dos chineses. Agora, se a matéria-prima para outras vacinas, que não a Coronavac, tiverem que vir da China também, e a gente vê algum tipo de dificuldade, aí sim eu acho que a gente vai poder enxergar um problema diplomático a ser resolvido. É claro que existe um mal-estar com a China, a gente já viu declarações do presidente que foram de encontro ao governo chinês, colidiram com os interesses do governo chinês, do filho do presidente da República também nesse sentido, do Eduardo Bolsonaro. Então, esse todo é o imbróglio que a gente tem formado com a China, porque a China ela tem posições estratégicas econômicas em diversos países do mundo. A China cria infraestrutura nos países, ela cria, na verdade, dependência dos diversos países do mundo aos seus tentáculos. Então, seus tentáculos econômicos chineses, eles se penetram em várias empresas, em infraestrutura, em tecnologia, em insumos, em medicamentos. E os países, eles precisam ter uma boa relação com a China, uma vez que ela participa de partes importantes da economia dos países. E nesse caso de insumos da vacina, eu acho mais importante do que qualquer coisa, porque a gente está lidando não com infraestrutura, mas a gente está lidando com a vida das pessoas. Então a gente tem esses dois ângulos. A gente tem um ângulo estratégico chinês, que torna todos os países, e não só o Brasil, dependente da sua teia de influências, mas a gente também tem um governo que tem a mesma visão de mundo que tem o Donald Trump, que é o Jair Bolsonaro, e essa visão de mundo é uma visão de mundo que colide com os interesses chineses. Então, claramente, a gente vai ter aí uma faísca a ser resolvida com os chineses, especialmente se a gente ficar dependendo dos insumos. Mas retornando à questão de São Paulo, se é em questão a Coronavac, eu tenho plena confiança de que o governador João Dória consegue resolver isso diretamente com os chineses, sem passar pelo governo federal. Até porque é interesse para os chineses de que o João Dória se fortaleça como uma figura política nacional, uma vez que eles possuem diálogo já com o governador de São Paulo, e não seria nada mal que esse governador viesse a se tornar ainda presidente da República. Tu acha que então a China embarcou na candidatura do Dória? No que diz respeito à questão da vacina, com certeza, porque a China, ela com certeza enxerga o João Dória no Palácio do Planalto com muito melhores olhos do que o Jair Bolsonaro. Então, pensando nos seus próprios interesses, eu não tenho dúvida de que a China preferia um governador de São Paulo que tem diálogo com Pequim muito mais do que um presidente da República que mostra que não consegue ter, inclusive, jogo de cintura para lidar com a China. O Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, ainda presidente da Câmara dos Deputados, postou no seu Twitter a seguinte mensagem agora, colocando o link de uma reportagem do UOL.
A reportagem é a seguinte: em reação a Maia e Dória, o governo diz que é o único a negociar com a China. Então, o Rodrigo Maia comenta: ótima notícia, finalmente o governo entendeu a importância de manter uma boa relação com a China. Menos ideologia e mais pragmatismo costumam render frutos. E o Maia nessa história? Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro, ele está entendendo que a situação para ele está apertando. A gente já viu ele ceder em diversas áreas nos últimos dias. A gente viu ele mandar uma carta para o Biden hoje, diante da sua posse, ou seja, abaixou a temperatura, ele tentou se desvincular da questão da cloroquina, ele tentou se vincular à vacina produzida por São Paulo, por intermédio do governador João Dória, né? Ele tem tentado mudar a narrativa, porque ele tem percebido que tem perdido apoio nas redes sociais e tem perdido apoio também nas pesquisas de opinião. E com o fim do auxílio emergencial, pode ser que a popularidade dele seja drenado a níveis que possa realmente sugerir um governo tão fraco que possa sugerir a introdução de um mecanismo de impeachment. Então, acredito que o Maia, tanto quanto o Dória, eles estão de olho nessa situação e eles estão sabendo e procurando manobrar politicamente por trás, por mecanismos que nós sabemos que são políticos, mas manobrando de forma inteligente para conseguir atingir o seu resultado. Eles irem até o embaixador chinês tem um gesto simbólico, o Dória ir à China é um outro gesto simbólico que faz com que o governo Bolsonaro tenha que agir de alguma forma dialogando com a China. Porque se o governador de São Paulo vai a Pequim para resolver a questão dos insumos e resolve, isso vai mostrar que o presidente da República, ele não tem a capacidade de lidar com essa questão no plano internacional. Então é a mesma coisa que aconteceu hoje. No momento que se abre um diálogo com outros atores institucionais do Brasil, governadores e presidente da Câmara dos Deputados, a presidência da República se sente afetada, ela se sente agredida e aí ela parte realmente para tentar tomar uma ação efetiva. O que Dória e Maia fizeram foi provocar uma ação do Jair Bolsonaro com o objetivo de alcançar o resultado de você trazer os insumos para o Brasil. Muito bem. Márcio Coimbra, eu gostaria de agradecer muito a sua participação inicial aqui no nosso programa, nessa entrevista. É sempre um prazer falar com um amigo e eu recomendo muito o trabalho do Márcio nas suas redes sociais e nos lugares em que ele presta os seus serviços. Atualmente no Interleges, que é uma instituição ligada ao Senado Federal muito importante, e também no Mackenzie, que é uma das instituições de ensino mais importantes do Brasil. Márcio, obrigado. A tua participação sempre nos prestigia muito aqui. Muito obrigado, Guilherme. Para mim é uma satisfação estar aqui no Cruzando as Conversas, falando com todos os gaúchos e pela internet com o mundo inteiro, né? E estar aqui também perto do Vinícius. Para mim é uma satisfação estar perto de vocês. Conta comigo sempre que vocês precisarem. Um fraterno abraço a todos vocês. Muito bem, aí está então a abertura do Cruzando as Conversas, entrevista com Márcio Coimbra, diretor do Interleges, do Senado Federal e também do Mackenzie. Ele está lá na Universidade Mackenzie. O Márcio ele tem uma longa trajetória de acompanhamento de eleições no exterior, já prestou consultoria para o Partido Popular na Espanha, já frequentou os círculos mais íntimos de poder em Washington, é uma pessoa com know-how internacional de enorme excelência e é um prazer tê-lo aqui no nosso programa sempre. Muito bem, eu gostaria antes de a gente prosseguir com os nossos convidados, o Vinícius Bueira, que eu já apresentei, está aqui nos estúdios, eu gostaria apenas de ressaltar aqui a triste notícia da morte do general Mioto, né? Aos 65 anos,
General Mioto é um dos grandes comandantes militares brasileiros e estava internado desde dezembro com Covid-19, num quadro muito complicado da doença. E foi já dos Agulhas Negras, comandante de região, qualificadíssimo, um homem de farda e de muitas honras e glórias. Infelizmente, morreu precocemente em virtude da doença. Lastimo, e eu tenho certeza que todos os gaúchos também, né, a morte prematura do General Mioto. Fica então um registro aqui, um dos grandes nomes das Forças Armadas Brasileiras. Senhores, vamos prosseguir, vamos continuar aqui com o nosso programa. Vinícius Bueira, novamente, minhas boas-vindas para ti, é um prazer sempre receber o amigo. Eu não sei se a produção já conseguiu estabelecer contato com o professor Pedro Halal, ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas, que está diretamente de Pelotas falando conosco. Vou cumprimentá-lo então, o Vini já fez a sua apresentação. Professor, bem-vindo, boa noite. Boa noite, uma satisfação para conversar com você sobre esse tema aí tão importante quanto a nomeação dos reitores das universidades federais. Estou aí para um bom bate-papo que a gente pode ter aí, discutindo as questões mais polêmicas desse assunto. Eu vou começar contigo, professor. Se envolveu recentemente numa polêmica com o deputado Bibo Nunes, né? Bibo Nunes disse que você tem moral de cueca e outras coisas do tipo. Aquele tom Bibo Nunes clássico, né? E tem batido no senhor em virtude dos seus posicionamentos relativos a estas nomeações do presidente da República. Depois eu quero ouvir também a análise do Vinícius Bueira, mas começando por ti, já que tu ocupaste aí a reitoria da Universidade Federal de Pelotas, que ficou notabilizada recentemente por ter feito um dos maiores estudos relativos ao Covid no mundo e que serviu de base aqui para o governo do estado fazer o mapa das bandeiras e o distanciamento social controlado. Depois, aliás, nós podemos inclusive falar sobre lockdown e sobre políticas de enfrentamento à pandemia, aproveitando a sua participação. Mas vamos começar por esse assunto, questão relativa às nomeações. Como é que o senhor se coloca em relação a elas? Na verdade, sim. É trazer desde já que a questão polêmica sobre as nomeações não me parece ser uma questão legal. Embora haja uma ação no Supremo Tribunal Federal e haja dúvidas jurídicas sobre a questão das nomeações, eu abordo esse assunto muito mais do ponto de vista da autonomia universitária e da democracia. A gente teve aí, um período de 24 anos aqui no Brasil, 8 anos do governo Fernando Henrique, 8 anos de governo Lula, 8 anos de governo entre Dilma e Temer. Nesses 24 anos, se consolidou a tradição de que o presidente da República, independente do perfil ideológico, acabava respeitando a vontade das comunidades, das universidades, e na imensa maioria das vezes, nomeava o primeiro lugar da lista que era enviada ao Ministério da Educação. Essa tradição tem sido quebrada por algum governo. Já houve 22 universidades federais. Olhem o universo que nós estamos trabalhando. São 63 universidades federais. 10, vamos dizer que 10 tiveram eleição nesses 2 primeiros anos do presidente Jair Bolsonaro. Eu vou assumir aí que são 30, 32, e dessas 32, 33, em 21, o presidente não escolheu o primeiro lugar na lista tríplice enviada pela universidade. E o meu argumento é que isso não é uma questão para só no ponto de vista jurídico. No ponto de vista jurídico, inclusive, eu acho que a nomeação é legal. Agora, sob o ponto de vista de democracia, de autonomia universitária, me parece uma péssima escolha do presidente da República desrespeitar a vontade das comunidades das universidades. Com isso, eu inicio uma participação, depois eu posso comentar sobre os outros episódios, mas também não queria monopolizar a palavra aqui por muito. Muito bem. Vinícius Bueira. Bom, eu concordo com o que o Pedro falou sobre a questão jurídica, ou seja,
eu não vejo absolutamente nenhum motivo jurídico para duvidar da correção da decisão do presidente. Ou seja, a lista é tríplice e o presidente não é obrigado, não existe lei que impõe ao presidente a escolha do mais votado, senão não seria lista tríplice, seria uma eleição simples, pura, por voto majoritário. Ou seja, se o presidente se vê obrigado, fosse obrigado a escolher o mais votado da lista, não haveria necessidade de, na lista, conter mais dois, não seria lista, seria um único nome. Ou seja, não existe nenhum fundamento jurídico para se duvidar da legalidade da decisão. Isso, para mim, é pacífico e vi que também para o Pedro é pacífico. Na questão da autonomia universitária ou da tradição de escolha do mais votado, nós observamos que nos últimos 24 anos, dos últimos 26 anos, 24 anos, nós tivemos o Brasil governado por presidentes, por governos de centro-esquerda. A universidade, mesmo antes da Constituição de 88, ela se notabilizou por ser um lugar de concentração de pensamento único de esquerda. Quando recrudesceu a ditadura militar, o período militar no Brasil, uma forma que o governo, à época, encontrou de acalmar os ânimos foi de deixar a esquerda tomar o campo universitário, né? Assumir os campos ideologicamente, e a partir de então as universidades passaram a praticamente ter uma ideologia única, ou seja, principalmente as universidades federais, elas têm um domínio do seu corpo docente de professores ligados ou vinculados a partidos de esquerda ou principalmente a ideologias de esquerda. Então, por óbvio que as eleições dentro dos campos das universidades federais sempre vão ou tendem a eleger reitores com pensamentos de esquerda. O presidente da República, representando a maioria da população brasileira, foi eleito exatamente para combater esse tipo de pensamento. Ou seja, a maioria da população brasileira se mostrou ser uma população conservadora. Então, o presidente tem todo o direito, legitimado inclusive pelas urnas, de tomar a decisão de tentar modificar este pensamento dominante das universidades e começar a introduzir um pensamento diferente. Não na questão das salas de aula, não intervindo em salas de aula, e sim na questão principalmente da administração das universidades. Ou seja, nós sabemos hoje muito bem que as universidades federais têm deficiências profundas, têm problemas estruturais profundos, que começam, em comparação com as universidades privadas, tem um número maior de professor por aluno, tem um problema maior de democracia, ou seja, de participação de quem não pensa, não tem um pensamento mais à esquerda, e acho que este é um momento que o presidente está tendo de poder começar a modificar isso dentro da universidade. Pedro, tua avaliação também ou tu discordas? Eu acredito que tu discordas dessa avaliação feita pelo Vinícius Buera. Não, em primeiro lugar, eu respeito a opinião do Dr. Vinícius e acho muito importante que a gente tenha espaços como esse para fazer um debate qualificado sobre esse tema. O Guilherme trouxe aí no começo do programa o eventual debate que eu teria tido com o deputado Alcibil Nunes, né? Mas aquele não foi um debate qualificado que a gente está tentando conduzir nesse momento. Aquilo foi um show de agressões e eu tentando me defender. Então, sobre o que o Vinícius disse, sobre a questão legal, eu acho que nós estamos de acordo com um único detalhe que eu acho que
o Vinícius está sendo um pouco incisivo demais, que não há dúvida jurídica nenhuma. Não há dúvida jurídica, tanto que o Supremo Tribunal Federal está discutindo o caso e tem, inclusive, votos já publicados de ministros do Supremo com um entendimento diferente. Mas eu concordo com o Vinícius que eu não vejo nenhuma ilegalidade na decisão do presidente. Sobre a questão de autonomia, eu acho que o ponto central que eu discordo do Vinícius não é nem nesse. Ele começa lá, ele diz que a universidade é dominada por ideologias de esquerda. Eu já falei sobre oportunidades e posso falar em UFPEL, na Universidade Federal de Pelotas. A UFPEL tem 100 cursos de graduação e cerca de 50 programas de pós-graduação, entre mestrado e doutorado. E eu não tenho dúvida nenhuma que a gente fizesse uma enquete na UFPEL entre professores e técnicos administrativos 2 anos atrás, haveria praticamente um empate, provavelmente com mais votos no segundo turno para o Bolsonaro do que para o Haddad. Porque a universidade ela reflete pluralidade de pensamento. Eu não concordo com o Vinícius nesse ponto, que a universidade está tomada pela ideologia de esquerda. Não concordo totalmente, não vejo isso na universidade que eu fui reitor por 4 anos. Eu vejo uma universidade que tem uma série de pensamentos. A UFPEL, por exemplo, teve eventos sobre escolas sem partido, teve eventos sobre privatização das universidades. Todo o tempo da universidade sempre aconteceram com a maior tranquilidade. Ao mesmo tempo, teve um curso sobre o golpe lá, quando saiu a Dilma e entrou o Temer, e o nome do curso era sobre o golpe, e nós, como gestores, não interferimos em nenhum desses eventos. Então, a questão é que quem trabalha na universidade pública é quem passa no concurso. Eu não sei se o Vinícius, o pessoal com pensamento mais à esquerda, tem passado mais nos concursos, mas efetivamente eu não vejo isso, Vinícius. Com todo respeito aí à tua opinião, eu vejo nas universidades uma diversidade grande de pensamento, e eu até te diria, usando esse exemplo, se nós fizéssemos uma enquete nas universidades, há 2 anos atrás, acho que as universidades reproduziriam mais ou menos o resultado das urnas. Vamos lá, 55% para o Bolsonaro, 45% para o Haddad, arredondando. Vinícius. Eu tenho uma visão completamente diferente do Pedro com relação a isto, e acho que a realidade corrobora com a minha visão. Se nós vamos iniciar nessa questão de que as ideologias de esquerda passam mais em concurso, pode ser verdade. E eu acho que é verdade, mas inicia por uma questão até de cunho pessoal, que as pessoas que acreditam na liberdade individual e na liberdade econômica e no crescimento pelo trabalho, pelo próprio trabalho, são pessoas empreendedoras, e essas pessoas tendem menos a fazer concurso. Ou seja, as pessoas que acreditam no seu próprio potencial e no empreendedorismo acabam por empreender e não se vinculando a concursos públicos. Então, isso já é o ponto de partida. O segundo, a gente conversar com mestrandos e doutorandos das universidades federais, vão ver a dificuldade que tem de conseguir fazer com que teses não vinculadas à ideologia de esquerda sejam aprovadas, ou conseguir professor orientador, ou seja, existe realmente um domínio dentro das universidades federais para que os seus programas de pós-graduação e os seus alunos desenvolvam trabalhos e pesquisas de cunho ideológico.
Também, nos concursos públicos, existe uma dificuldade muito grande de quem não tem o pensamento alinhado à esquerda na questão, nas provas que não são escritas, nas entrevistas. Então, também existe essa dificuldade. Mas eu não quero partir para esse tipo de acusação, até porque eu não estou preparado, não trouxe nenhum tipo de documento para fazer provas aqui, e acho que esse não é o mote da nossa discussão, né? O mote da discussão aqui é que nós precisamos enxergar o que a realidade mostra, que dentro das universidades o pensamento de esquerda predomina. Nós vamos aqui no campus aqui perto, no campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no campus da URGS, campus do Vale, no IFCH, nós podemos, se nós fizermos uma pesquisa como o Pedro falou na Universidade Federal sobre a eleição de 2 anos atrás, eu não tenho dúvidas de que o Haddad seria o presidente da República, se só o IFCH votasse ou só o campus do Vale votasse. Então, eu acredito que se nós observarmos o que é produzido na universidade, o que sai na mídia sobre as universidades federais, a gente não tem dúvida nenhuma de que todo o trabalho intelectual produzido ali, ou quase todo, ele tem um viés ideológico que vai muito contra o que a grande parte da população conservadora do Brasil acredita. Mas agora te perguntando, por que tu acha que liberais e conservadores não conseguem fazer a mesma coisa? Porque o ambiente universitário deveria pressupor a universalidade de pensamentos. Eu acho que até tem, mas em número minoritário. Mas não é um erro da direita, por assim dizer, não usar esse espaço, não frequentar esse espaço? Bom, mas aí nós vamos passar por uma discussão anterior, Guilherme, porque é o seguinte, em primeiro lugar, nós não temos nenhuma organização de direita no Brasil. Nós tivemos aí um período de governo não democrático, de 64 a 79, em que se diz que houve uma repressão, que um domínio da direita em cima, e nós vemos que este governo de 64 a 79 foi o governo que não teve nenhum princípio da direita, ou seja, foi o período onde se criou o maior número de estatais no Brasil, foi o período onde se criou os maiores problemas econômicos e estruturais que o Brasil tem hoje, todos por falta de liberdade econômica. Foi onde nós impedimos a importação, nós tivemos um atraso tecnológico tremendo porque nós não podíamos ter importação de computadores, um exemplo. Ou seja, todos os princípios da liberdade econômica não foram respeitados ou não foram utilizados pelo governo de 64 a 79. Ou seja, se diz que aquele governo era um governo de direita, e eu vejo que não era bem assim. Ou seja, o que havia ali era uma questão muito mais política para evitar o domínio naquele momento histórico da União Soviética e de Cuba, da imposição de interesses da União Soviética e de Cuba dentro do Brasil, do que interesses de uma direita no Brasil. E com isso não existe nenhum partido típico de conservador ou liberal no Brasil, não existe nenhuma organização. As organizações liberais que nós temos no Brasil são organizações que surgiram nos últimos 20 anos, talvez, um pouco mais, e são tudo organizações que não têm nenhum cunho político partidário, como o Instituto de Estudos Empresariais, como os institutos liberais. Eles são muito mais uns institutos culturais de formação de pensadores do que de atuação política. Nós não temos um partido tipicamente conservador, nós não temos organizações como a esquerda tem. Então, existe uma falha muito grande no Brasil, desde sempre histórica, que não existe uma participação liberal conservadora na política. Isso se reflete na sua avaliação também no campo da academia, ou é oriundo da ausência dessa presença na academia? Também não existe um ponto de partida único e existe um entrelaçamento de corresponsabilidade, ou seja, vai e vem. Pedro Halal, tem muita gente conservadora na UFPEL, na sua avaliação, professores, gente de centro-direita, o senhor conhece, se relaciona e daí também aproveitando
para tocar nesse ponto relativo à autonomia universitária. Se não há um regramento relativo ao presidente não poder escolher, ou ser impedido de escolher o nome, a não ser o que ganhou a votação, há que se reclamar de autonomia universitária? Contigo. Olha, então vamos começar com a primeira parte da tua pergunta e já comentando sobre o que o Vinícius falou. Digamos que na própria URGS, usando o exemplo do Vinícius, se a gente for na faculdade, nas engenharias, na veterinária, na agronomia, a mesma pesquisa que nós daria provavelmente 80% dos votos para o Bolsonaro. Mas isso o senhor avalia que isso se refletiria também entre o corpo docente da universidade? Porque claro, acho que o ponto é esse, não é tanto entre os alunos, mas entre os professores. Tá, não, pode continuar. Se a gente pegar os professores, vou citar esses cursos, agronomia, veterinária, medicina, engenharias. Em média, no Brasil, dá o Bolsonaro na última eleição. Claro que eu estou fazendo uma avaliação rápida aqui junto com vocês. Então, é só para dizer que depende dos cursos que a gente pega como base. Realmente, nas ciências humanas, sociais, deve ser 70-30 ou talvez 80-20 para a Haddad. Então, eu só estou querendo trazer que existe essa diversidade de ideias dentro da universidade. Uma outra coisa que eu queria comentar é sobre essa questão da escolha dos leitores. A minha fala inicial, ela foi bem específica e nítida sobre esse assunto. Na minha percepção, não há razão para o presidente da República decidir diferente do que a comunidade decidiu, ou a comunidade da URGS, ou a comunidade de Santa Maria, ou qualquer outro lugar do Brasil. Mas, realmente, a lei que existe hoje, na minha opinião, deveria ter sido mudada muitos anos atrás, ela dá ao presidente o direito legal de escolher outro nome. A gente precisa, Guilherme e Vinícius, também diferenciar o caso da URGS do caso da UFPEL, por exemplo, que são absolutamente distintos. No caso da URGS, 3 candidaturas ocorreram no processo. Houve uma candidatura que foi em primeiro lugar, uma em segundo lugar e uma em terceiro lugar. Essa candidatura que ficou em terceiro lugar, com um percentual muito baixo de votos da comunidade, foi nomeada pelo Bolsonaro. E hoje a administração da URGS é de uma candidatura que foi derrotada nas urnas internamente na URGS. No caso da UFPEL, é completamente diferente. A gente teve uma consulta informal à comunidade, na qual se apresentaram 4 candidaturas. A chapa de situação, que era a chapa do nosso grupo, ela foi vencedora nesse processo. E quando tivemos a eleição no Conselho Universitário, que é a eleição que vale, só se inscrever candidato da chapa vencedora. Então, quando foi nomeada a segunda colocada da lista, é uma situação diferente da URGS. No nosso caso, é o mesmo grupo político, o mesmo programa de gestão que foi eleito será implementado, mudando, é claro, a figura do reitor pela reitora Isabela. Então, didaticamente, é importante que as pessoas que nos acompanham saibam que tem situações distintas entre as universidades. Agora, a última coisa que eu acho que tem que ser dita nessa fala. Nós, servidores públicos, nós somos servidores do Estado brasileiro e não dos gestores de algum momento em específico. Exatamente por isso nós temos estabilidade, inclusive para fazer vacina, mesmo que o governo atual não seja o fã da vacina. Então, assim, há de se diferenciar o nosso papel como servidores do Estado de uma eventual interpretação de que nós somos servidores do governo. Nós não somos servidores do governo, somos servidores do Estado brasileiro, independentemente de quem estiver lá
eleito democraticamente para governar o país. Buera, mais um apontamento antes do intervalo? Eu queria tocar num ponto que eu acho que para mim é o mais importante, que é a questão quando se discute autonomia universitária. As universidades privadas, elas têm autonomia, porque elas têm a sua fonte de financiamento, independente do Estado, independente do governo, independente dos impostos pagos pela população. As universidades privadas têm as suas mantenedoras, têm a sua arrecadação, e ela pode decidir os seus caminhos, os seus desígnios, os cursos que vai desenvolver e tudo mais, sem interferência externa, porque eles têm a sua autonomia financeira e a sua autonomia ideológica de acordo com os seus próprios interesses. Quando se fala em universidades públicas, nós temos que ter em mente a primeira coisa, que essas universidades públicas, elas têm quem pague a conta, que sou eu, é tu e são todos os que estão nos ouvindo aqui que pagam impostos, trabalham e pagam impostos. Estes são os verdadeiros donos das universidades públicas. E esses é que precisam, e eu até sou, na verdade, preciso dizer que eu sou contra a existência de universidades públicas. Agora sim tu vai incendiar o programa. Sou contra a existência de financiamento público de universidades e, mais ainda, quando se discute autonomia universitária, eu acredito que quando se fala de universidade pública, a autonomia universitária não é uma autonomia administrativa, não é uma autonomia financeira, porque esta autonomia vai depender do interesse da população, porque a população é que paga a conta, diferente da universidade privada. Então, quando se fala em autonomia universitária, o que eu entendo que deva acontecer é autonomia para desenvolver uma pesquisa, é autonomia para desenvolver algum trabalho intelectual, é autonomia da forma de dar aula, é autonomia para fazer com que a produção intelectual da universidade não dependa de um gestor, ou não dependa de um governo, ou não dependa de um partido político. E me preocupa muito quando eu vejo o Pedro Halal dizer que as duas candidaturas eram do mesmo grupo político, porque eu sei que esse grupo político não é um grupo político dentro da universidade, é um grupo político ideológico que tem interesses muito maiores com a vitória e com a gestão das universidades do que simplesmente a gestão da universidade. Eles têm interesses na gestão do governo, eles têm interesses nas eleições, então um grupo político, eu não consigo acreditar que um grupo político tenha interesse numa universidade, ou seja, por que precisa ter uma chapa política dividida para a gestão da universidade? A autonomia universitária não pode se dar neste nível, exatamente porque estamos vendo aqui que existem grupos políticos formando chapas para assumir a gestão das universidades. Vai lá, Halal. Não, assim, em primeiro, a última colocação do Dr. Juliano sobre os grupos políticos. Juliano, Vinícius. O grupo que administrou a universidade nos últimos 4 anos, ele, aliás, uma das principais bandeiras que nós levantamos durante a campanha foi a autonomia em relação aos partidos políticos. E durante 4 anos de gestão, esse exemplo, a nossa parceria com a Prefeitura de Pelotas, do PSDB, e com a Prefeitura do Capão do Leão, do PT, que são as 2 cidades onde a UFPEL tem sede, ela foi exatamente a mesma, absolutamente institucional, fizemos vários projetos em parceria. Então, a colocação do deputado, do doutor, de que nosso grupo político tem interesses externos à universidade, no caso específico da UFPEL, do grupo político nosso, está absolutamente equivocado. Não temos nenhum interesse político fora, ao contrário, muitos partidos me procuraram para desenvolver política partidária, eu deixei muito nítido que não tinha qualquer interesse nesse envolvimento. Sobre a autonomia universitária, que você falou, eu quero só dizer o que diz a Constituição do Brasil, porque está bem que o doutor Juliano discorda da Constituição Federal,
Mas o que diz na Constituição é que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Então, não somos nós que estamos dizendo que a universidade tem autonomia administrativa e de gestão financeira. É a Constituição brasileira, mesmo que algumas pessoas, democraticamente, discordem do que diz a Constituição. Isso é absolutamente normal e não tem problema algum que algumas pessoas discordem. Então, só para ressaltar, no caso do UFPEL, não tem grupo político com interesse externo algum, não, tanto na gestão anterior quanto na gestão atual. E, além disso, não há absolutamente nenhuma dúvida sobre o conceito de autonomia universitária que está expresso na Constituição. Última colocação dessa fala é específica sobre a questão dos grupos, como eles se formam os grupos para concorrer à reitoria de uma universidade. Professor, posso lhe interromper com uma pergunta? Pode, claro. Já que o senhor disse que, vamos lá, o senhor disse antes que uma parte talvez não fez nenhuma avaliação com base em pesquisa, foi mais um chute, mas com base no seu chute de que uma parte considerável dos professores tenderiam a apoiar, vamos lá, o Bolsonaro e não o Haddad, com base na UFPEL mesmo, por que não há a junção desses professores, desses grupos, com chapas que poderiam ser consideradas à direita? O que acontece para eles ficarem de fora da disputa? Desculpa, em várias universidades do Brasil houve isso. Em alguns casos, inclusive, foram eleitos. Na URGS, por exemplo, as chapas eram bastante à direita. No caso da UFPEL, eu diria que 3 das chapas efetivamente eram chapas com pensamento mais à esquerda, embora só uma das 3 tivesse nitidamente vínculo partidário, as outras 2 não tinham. Mas eu acho que o melhor exemplo sobre o que foi dito sobre a necessidade de existir ou não universidades públicas no Brasil, que é um debate válido, é que esse debate, exatamente com esse tema, foi feito dentro do UFPEL. Colegas do nosso Economia, aliás, um deles trabalhou junto com o Paulo Guedes no primeiro ano e alguns meses da gestão Bolsonaro. Agora, viu, professor? Os colegas organizaram um evento que era para discutir exatamente, e a posição que eles defendiam é que não houvesse mais universidades públicas. Essa discussão aconteceu dentro da universidade, foi prestigiada pelos vice-reitores, por pró-reitores da nossa gestão, confirmando que, mesmo sendo uma temática que eu, por exemplo, discordo frontalmente, ela é uma temática que pode ser discutida dentro de uma universidade sem problema algum. Agora, eu vou dizer uma coisa, que fazendo uma análise do debate pelo perfil dos dois, o Vinícius é meu amigo, o Pedro eu não conhecia pessoalmente, já tinha falado brevemente com ele... Eu chamei o Vinícius de Juliano. Chamou de Juliano, mas não tem problema, falha que acontece. Mas estou gostando do debate de altíssimo nível aqui no programa, acho que é um debate que o público tende a aprender bastante. Mesmo que não se chegue a uma conclusão, e óbvio que não vai se chegar a uma conclusão, porque eu não creio que nenhum dos lados será convencido. Sabe por que o debate tem que ser com argumentos e um debate calmo e tranquilo? Porque eu tenho certeza que, por mais que eu fale aqui por horas e horas, eu não vou conseguir mudar 1% das convicções do Pedro. E o contrário é exatamente idêntico, é real e verdadeiro, ou seja, as convicções que eu tenho não serão mudadas nesse debate com as divergências colocadas pelo Pedro. O importante desses debates, e por isso que eu gosto de vir aqui no Cruzando as Conversas, é que eu não preciso convencer o Pedro, eu preciso é que as pessoas que estão nos assistindo tenham condições de avaliar o meu ponto de vista e o ponto de vista do Pedro, e eles têm que tirar as próprias conclusões. O juízo é do público. Exatamente. O juízo é do público. Mas eu gostaria só de fazer uma provocação ao professor Pedro. Na verdade, não é uma provocação, é um relato de um ex-universitário, que é o meu caso. Alguém que esteve lá no ambiente universitário, na Universidade de Caxias do Sul, e que na oportunidade em que frequentou o curso de Direito, não se deparou com essa gritante influência ideológica, como muitos colocam. No curso de Direito da UX, pelo menos, isso não havia. Não posso julgar o mundo que frequentei,
como se fosse o resto do mundo. Mas uma coisa me chamou muito a atenção. É a questão dos acervos bibliográficos das universidades. E isso é uma coisa que acaba atrapalhando a pesquisa. Pegando os números da época, eu não seria justo dizer que são de hoje. Já faz mais de 10 anos que eu saí da faculdade, estou ficando velho. Mas, na época, eu resolvi fazer uma pesquisa para ver o acervo universitário em profusão de autores de esquerda, de direita, liberais, estatistas, enfim. E me assustou a época a desproporção de autores de esquerda e a pequena quantidade, a quantidade residual de autores que poderiam ser considerados do campo liberal conservador, pelo menos lá na biblioteca da UFSC, nem sei se é mais essa situação, mas isso dificulta a pesquisa. Vamos pegar aí eu lembro mais ou menos que a proporção era 10:1, por exemplo, em termos de livros, na área de economia, pegando John Maynard Keynes, que é um grande economista, que deve ser lido por todo mundo que estuda economia, obviamente, mas que é um autor hoje mais identificado com o pensamento de esquerda, o pensamento intervencionista na economia, e Ludwig von Mises, que é um liberal da escola austríaca, se eu não me lembro, na época tinha 1 ou 2 livros na universidade toda, o que obviamente dificultaria uma pesquisa universitária relativa ao pensamento da escola austríaca, mas facilitaria, por exemplo, o do intervencionismo pelo volume bastante considerável de obras do outro autor. E eu poderia pegar outros pensadores dos campos mais variados, peguei esses 2 de economia. E, obviamente, uma parte desses livros, se não todos, eu não sei como é que funciona na UFPEL e em outras universidades, mas eles acabam sendo adquiridos também por recomendação do próprio corpo docente da universidade. Isso não é sintoma disso que o Vinícius está apontando, professor Pedro? Não, olha só. Deixa eu reforçar que na universidade, pelo menos na UFPEL, eu já vi o pessoal botando, porque na verdade uma coisa que tu disseste está perfeita. A compra dos livros, ela está muito relacionada com o pedido do prefeito. Perfeito, é isso mesmo. A maioria das vezes, porque a reitoria da universidade, ela não vai escolher que livro o curso de economia ou o curso de relações internacionais vai usar. Os cursos fazem as solicitações. Mas eu recebi no gabinete, na verdade, o gabinete do vice-reitor, é quem recebe esses pedidos, na coordenação de biblioteca que fica lá, eu recebi o pessoal pedindo livros de Marx e livros do Olavo de Carvalho, livros de Adam Smith, livros de Maquiavel. Então, assim, depende muito do corpo docente. Eu concordo com a tua observação que, dependendo do curso que a gente for, é possível que a bibliografia ou a biblioteca tenha mais obras de um lado do espectro teológico do que de outro. Por outro lado, eu tenho que te dizer que é uma coisa que mudou muito, pelo menos na UFPEL recentemente. A UFPEL costumava tirar notas muito baixas na avaliação do MEC em bibliotecas. E quando a gente assumiu, a gente vai mudar isso. Atualmente, todas as últimas avaliações do MEC, nós tiramos nota 5, que é a nota máxima da biblioteca. Por quê? Porque nós fizemos 2 assinaturas dessas de periódico de livro online, com acesso aberto para todos os nossos alunos. E aí, de uma forma ou de outra, democratiza também a obra. Porque essas grandes livrarias, elas têm obras, tanto do espectro mais à direita, mais central e mais à esquerda. Então, a minha tendência é achar que esse problema que efetivamente existe, ele está diminuindo ao longo do ano. Muito bem, nós vamos fazer intervalo, porque nós já estouramos o tempo, o bate-papo está ótimo. Na volta, professor, eu gostaria de aproveitar a sua participação aqui no nosso programa para falar um pouco sobre as medidas de contenção à pandemia. A UFPEL fez um grande estudo relativo ao Covid e o senhor tem defendido as restrições mais severas, se eu não estou enganado, mas o senhor tem defendido o lockdown. Depende do estágio da pandemia, mas aí a gente pode falar mais sobre isso depois do intervalo. Perfeito, mas eu gostaria de entrar nesse assunto porque é um tema importante, é inegável que está havendo um crescimento da pandemia, a questão é como resolver o problema. Vamos tratar disso na sequência, então, oportunidade aí de ouvir também o professor
que esteve à frente da UFPEL durante o período em que ela organizou esse estudo, e também a participação do meu querido Vinícius Bueira aqui nos estúdios da RDC. Você continua conosco, nós já voltamos. Muito bem, estamos de volta aqui na RDC com o Cruzando as Conversas. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre às 22h15, trazendo para vocês a análise dos acontecimentos do momento com a perspectiva dos nossos convidados aqui nos estúdios e também pelas redes sociais. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também pelas redes sociais @RDCTV Digital no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Portocolor, soluções gráficas. A Portocolor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa. E Clube do Remédio, você acessa www.clubedoremedio.com.br e tem acesso ali aos maiores descontos em produtos farmacológicos e também aos melhores descontos, os melhores preços. Acesse Clube do Remédio. Estamos com Vinícius Bueira, advogado, Pedro Halal, ex-reitor da UFPEL, participando da edição de hoje do programa. O programa abriu com uma entrevista com o Márcio Coimbra, que é diretor do Interleges do Senado Federal, professor no Mackenzie, falando sobre a questão relativa à vacina e aos insumos que estão sendo buscados aí junto à Índia e à China. Vamos falar de lockdown agora. Professor Pedro Halal, o senhor tem defendido as medidas mais severas de restrição como forma de conter a disseminação do vírus. Ano passado, o Brasil fez quarentenas durante um período breve de tempo, devo dizer, em alguns lugares, em outros mais, mas teve certos lugares que não foi nem de 15 dias. E nós, durante o ano, gastamos uma fortuna para manter uma parcela dessas pessoas que estão nas áreas mais afetadas da economia, pelo menos com uma renda mínima, que foi o auxílio emergencial de R$600. E esse custo foi de quase 1 trilhão ao longo do ano. Foram praticamente 900 bilhões de reais, o que representou... Matou a economia da reforma da Previdência. Basicamente eu ia dizer isso, que foi equivalente ao valor que se economizaria com a reforma da Previdência em 10 anos. E daí, obviamente, tem que se considerar também a possibilidade econômica de se fazer isso. Como é que o senhor sustenta, professor, um lockdown num país tão pobre quanto o Brasil? Olha, na verdade, primeiro dizer que não há uma recomendação universal para o enfrentamento da pandemia. A recomendação ela é adaptada ao estágio da pandemia em cada local. As duas políticas mais eficazes para o enfrentamento da pandemia não incluem lockdown, por exemplo. As duas políticas mais eficazes utilizadas no mundo pelos países de maior sucesso foram testagem em larga escala e rastreamento de contato. O que significa isso? Digamos que eu, aliás, um mês atrás tive um quadro de Covid, ou qualquer um de vocês seja infectado pela Covid, quanto mais rápido nós formos diagnosticados, menos gente vai ser contaminada por nós. E no momento que nós formos, se a gente fornecer à vigilância epidemiológica uma lista das pessoas com as quais nós tivemos contato nos últimos, vamos dizer aí, 7 dias, e a vigilância for atrás dessas pessoas e testar essas pessoas, o risco de disseminação do vírus é muito menor. Essas são as duas políticas que fizeram com que Coreia do Sul, Nova Zelândia e vários outros países, e eu admito que são países menores,
tivessem grande sucesso no combate ao coronavírus. Então, antes de falar de restrição, a gente tem que falar do testagem em larga escala e rastreamento de contatos. A questão do distanciamento, do lockdown, ela é dependente da intensidade da pandemia e da capacidade de atendimento na rede hospitalar. Então, vamos dizer, se me perguntarem se eu defendo o lockdown no Brasil, eu vou dizer que hoje eu não defendo o lockdown no Brasil. Agora, se tu me perguntar se eu defendo o lockdown em Manaus, imediatamente, já deve ter começado. Por quê? Porque nós estamos num local em que a incidência da doença, que é medida pelos casos novos, está muito alta, o sistema de saúde colapsou, não tem mais como atender novos pacientes. Então, a única forma da gente cessar a transmissão é todo mundo ficar em casa e fazer com que o vírus pare de circular. Embora a gente saiba, todos os pesquisadores do mundo sabem que, inicialmente, algumas pessoas que podem estar contaminadas podem levar o vírus para dentro das suas próprias casas. Agora, não tem como comparar isso com o risco da contaminação cruzada na rua. Então, em Manaus, hoje eu defenderia lockdown. O restante do Brasil, não. O debate econômico e saúde pública é um debate que foi muito mal abordado no começo da pandemia. Se a gente tivesse cuidado, vamos usar alguns países assim como exemplo, a Inglaterra, por exemplo, que é um lugar que fez muito lockdown, que o Brasil praticamente não fez lockdown. Tem que deixar isso muito explícito. O Brasil fez um distanciamento controlado que foi mais fraco do que deveria ser para cessar a transmissão e mais forte do que deveria ser para não destruir a economia. Então, a gente conseguiu fazer o distanciamento meia-boca que atrapalhou a saúde e atrapalhou a economia. O argumento que eu usava na época, lá em maio, é que se a gente fizesse um distanciamento mais rigoroso por menos tempo, a gente conseguiria cessar não a zero, mas diminuir consideravelmente a transmissão. Isso faria com que a economia fosse parada por menos tempo e se recuperasse mais rápido. Até a tal da segunda onda, que, por exemplo, no caso da Itália, em Portugal, demorou aí uns 4 meses entre a diminuição dos casos quase a zero e o novo aumento. Então, esses são alguns argumentos científicos aí para fazer a nossa discussão. Eu não tenho dúvida de que nós temos que levar em consideração tudo isso, mas, infelizmente, se o Brasil conseguido manter a média mundial, não precisávamos ser melhores, não precisávamos ser igual a Nova Zelândia, Coreia, China. Se a gente fosse na média, teriam morrido 55 mil pessoas no Brasil. Então, 150 pessoas morreram a mais do que seria esperado pela média mundial, pelo absoluto fracasso brasileiro no combate à pandemia. Especialmente pelo que eu falei no começo. Falta de uma política de testagem de larga escala, falta de rastreamento de contatos, são duas coisas que a gente vem dizendo desde o começo da pandemia e, infelizmente, não foram incorporadas nas nossas políticas de saúde. Vinícius Buera. Bom, eu penso que essa pandemia, ela é uma pandemia de oportunidades para pessoas desonestas. No início, se falou da necessidade de abrir hospitais de campanhas e compras de respiradores. Foi uma verdadeira farra abrindo hospitais de campanhas em todos os recantos do Brasil. Mas aqui no Rio Grande do Sul não, né? Aqui no Rio Grande do Sul não. Aqui em Porto Alegre se abriu hospital de campanha, em Canoas se abriu hospital de campanha e não entrou ninguém nos hospitais. Canoas, os hospitais de campanha ficaram completamente vazios. Porto Alegre também. Foi comprado respiradores que até hoje não foram entregues.
foram comprados respiradores em preços muito acima dos preços de mercado, foram comprados respiradores por compras emergenciais, ou seja, a pandemia foi, na verdade, uma feira de oportunidades para quem tinha interesse em meter a mão no dinheiro público. Poucos gestores públicos estavam interessados realmente na saúde da população. E eu acredito que os gestores continuam sendo basicamente os mesmos de lá para cá, e esses interesses de meter a mão no bolso do contribuinte continuam iguais. Ou seja, muito pouco se vê de efetividade no interesse em resolver o problema de saúde. Agora, no interesse de fazer compras emergenciais, compras sem licitação, compras com valores acima do mercado de qualquer tipo de produto, e nesse caso das vacinas, outra oportunidade que está surgindo de desviar volumes gigantescos de dinheiro público. Bom, isso para começar, ou seja, a pandemia, na verdade, foi uma feira de oportunidades com o dinheiro público. Segundo, em nenhum lugar que foi feito lockdown, isso funcionou. A Itália fez lockdown terrível e foi um dos lugares onde mais teve contaminação. As pessoas em casa, trancadas em casas, foram contaminadas. Eu acredito na capacidade individual de cada pessoa decidir como deve agir e o que é melhor para si. Ou seja, a função do governo na verdade, deveria ser de dar instruções, de dar informações corretas e cada um tomar a decisão se vai trabalhar ou não, como é que vai mudar a sua forma de trabalho, se vai alterar o seu horário de funcionamento. Foram tomadas decisões totalmente irracionais, restringindo horários de atendimento de comércio. Ou seja, em vez de tu ampliar da liberdade para que se abrisse cada vez em mais tempo, se reduziu o horário para se concentrar o atendimento num horário, ou seja, reduzindo o horário, reduziram as linhas de ônibus em Porto Alegre. O que aconteceu? Havia uma concentração maior de pessoas dentro dos ônibus. Em vez de ampliar a quantidade de ônibus, foi reduzido. Todas as decisões que as administrações tomavam eram irracionais e contrárias ao interesse da população e ao interesse de fornecer informações corretas para que a população tomasse as suas decisões. Eu vejo que se errou do início ao fim, inclusive por não permitir que as pessoas tivessem acesso às informações corretas. Tu falaste sobre a questão individual. Numa situação de pandemia, onde um passa para outro, não acha que é uma questão coletiva mais do que individual? Porque eu posso pensar o que é melhor para mim, mas o que é melhor para mim não necessariamente é o que é melhor para ti. Eu posso te contaminar. Bom, dependendo do meu grau de responsabilidade ou irresponsabilidade. A contaminação sempre vai ocorrer, Guilherme. A contaminação sempre é de pessoa para pessoa. O vírus, ele não é um helicóptero que vive no ar flutuando ad eterno. Ou seja, a contaminação sempre virá de uma pessoa a outra. Agora, o que a gente viu é o seguinte: as pessoas não tiveram liberdade nenhuma e a informação foi totalmente distorcida. Eu tenho certeza que tu teria condições muito melhores do que um gestor público de saber o que é melhor para ti. Ou seja, se tu acha que o ônibus, tu vai ser contaminado no ônibus, então tu vai de bicicleta trabalhar. Se tu acha que no horário das 2 às 4 da tarde vai estar mais cheio o banco, tu vai às 9 da noite no banco. Se tu acha que tu vai comprar algum produto no comércio e às 3 da tarde vai estar cheio, tu vai poder ir à 1 da manhã. O que o gestor público fez? Ele impediu que as pessoas tomassem as decisões melhores para si, impondo restrições de horário, restrições de funcionamento, restrição de quantidade de ônibus. Ou seja, todas as decisões que o gestor público tomou foram contrárias ao bom senso.
Era muito melhor que o gestor público te fornecesse informações dizendo como é que tu tinha que se cuidar, como é que tu deveria fazer para se proteger e tu tomar a decisão. Se eu vou usar luva, se eu vou usar máscara, se eu vou usar macacão, se eu vou trabalhar a pé, se eu vou de ônibus, se eu vou mudar o horário. Eu tenho condições de tomar as decisões melhores que o gestor, que não conhece a minha rotina, não conhece as minhas doenças pré-existentes, não conhece a minha debilidade de física, não conhece as minhas finanças pessoais. Ou seja, eu tenho condições de tomar as decisões muito melhor que o gestor público sobre os meus interesses. Agora, a contaminação, sim, só haverá contaminação de pessoa para pessoa. Agora, se nós tivermos informações suficientes para usar equipamentos de proteção e práticas que evitem uma contaminação, certamente nós tomaríamos essas decisões, essas atitudes. Pedro Halal. Não, olha só, acho que o doutor está expressando a sua opinião sobre a pandemia e, assim como no assunto anterior, respeito integralmente, são opiniões divergentes. A única coisa que eu tenho obrigação aqui como pesquisador de rebater é a questão de que lockdown e política de distanciamento não funciona. Mais de 90% da literatura científica mundial mostra que, no caso da Covid-19, lockdown e política de distanciamento funcionam. Se a gente não tiver uma fantasia de que a ciência mundial inteira está contaminada pelo esquerdismo ou alguma coisa desse tipo, a visão científica atual de mais de 90% das publicações é de que o lockdown funcionou em vários lugares do mundo, na grande maioria dos casos. Claro que sabendo analisar especificamente o que significa. O caso da Itália, por exemplo, é o caso típico do mau uso do lockdown lá na primeira onda. Depois eles acertaram. Eles deixaram o coronavírus lá por fevereiro livremente, e aí, quando estava bombando, eles fecharam tudo. E aí, o que aparenta? Olha, fechou tudo e bombou a pandemia. Não, a pandemia estava bombando e ia seguir bombando por mais 3, 4 semanas, independente do que fosse feito. Agora, os lugares que adotaram o lockdown de forma responsável, que não incluem o Brasil, porque o Brasil não fez lockdown em nenhum momento da pandemia, fez esse distanciamento meia-boca, que acabou se tornando mais longo e menos efetivo. Esses lugares que fizeram distanciamento com qualidade tiveram ótimos resultados, conforme a literatura mostra. E a Suécia, que sempre era citada como exemplo, onde o distanciamento não foi uma política de saúde, 2, 3 meses atrás voltou, se arrependeu e começou a adotar o distanciamento, exatamente porque o modelo de respeitar a liberdade individual estava promovendo a morte de muito mais gente do que a média dos países ali próximos da Escandinávia e outros lugares da Europa. Temos mais tempo para mais uma intervenção de cada. Buera. Eu não vou discutir com a literatura científica, mas a realidade que nós vimos é que se o lockdown realmente funcionasse, a pandemia já teria acabado lá no primeiro semestre. Se o lockdown foi meia boca, eu gostaria que o Pedro Halal falasse que o lockdown é meia boca para a quantidade de empresas fechadas, para a quantidade de pessoas que estão desempregadas até hoje, para a quantidade de pessoas que estão passando necessidades, porque houve um lockdown, realmente houve um lockdown aqui no Brasil, que quebrou a economia, destruiu as finanças das empresas. As empresas estão capengas, as empresas estão... O que mais tem hoje no Brasil é prédio fechado de lojas e de indústrias e comércio, máquinas paradas, porque o lockdown foi muito forte no Brasil. O lockdown no Brasil destruiu a economia. Nós vamos levar anos para conseguir recuperar, para voltar, talvez 10 anos para voltar ao que nós éramos há 5 anos atrás. Ou seja, a economia foi dizimada porque o lockdown foi muito forte. E o lockdown não funcionou, porque se tivesse funcionado, nós não teríamos mais problema de epidemia. E eu não sou médico, não vou entrar nessa área de discussão,
Mas a minha percepção é o seguinte, só vai acabar a pandemia quando todos estivermos contaminados. E se nós temos um índice de mortes... Ou quando todos estivermos vacinados. Com vacina de 50%. Sim. Vai funcionar para 50%. Ou seja, o índice de falecimentos é inferior a 1% em todo o mundo. Ou seja, se tu pensa, a gripe mata mais, infarte mata mais. Ou seja, tem N doenças que matam muito mais, obesidade mata mais. Em 2020, mais de 1%. Em 2020, a Covid-19 foi a maior causadora de mortes no Brasil. Taxa média 81 mortos por 100 mil habitantes. 3 vezes mais do que a violência pública. Mas tu tem que separar o que é mortes com Covid e mortes com... E outra, se todos nós, vamos lá, se todos nós pegarmos Covid, para que tenhamos imunidade de rebanho, 30 milhões de pessoas vão morrer, já que 3% morrem. Por que os médicos que atendem, os hospitais que atendem, a remuneração para atendimento com Covid é maior que com outras doenças? Será que isso não influi economicamente para que tudo vire Covid? Pergunta para o Pedro Lalão. Se o hospital recebe uma remuneração maior por atendimento de Covid, porque, ou seja, é o fator econômico, a economia, as decisões estão sendo influenciadas pela doença. Última intervenção tua. Olha só, primeiro, então, já que é a última intervenção, eu queria agradecer ao Dr. Vinícius, a TIG, né, pela qualidade do debate. Sempre importante a gente conversar de forma tranquila sobre temas extremamente relevantes, né? Nós estamos falando sobre universidades e sobre a pandemia. São 2 temas bastante importantes. Sobre a questão específica que estava sendo comentada agora, a grande verdade é que os dados sobre a intensidade do lockdown no Brasil são públicos. A gente tem, por exemplo, os dados de mobilidade pública. O Brasil é um dos países que com maiores taxas de mobilidade no Google, comparativamente aos outros países do mundo. Então, não tem como questionar se o Brasil fez um lockdown mais ou menos intenso que a média mundial. Foi muito menos intenso, e esses aí são os dados de telefones celulares espalhados pelo mundo todo, ou de internet, etc. Agora, efetivamente, a economia brasileira está sofrendo muito com a pandemia. Eu concordo com o Dr. Vinícius, eu acho que é verdade. Vejo o trabalhador e o pequeno empreendedor sofrendo de uma forma muito intensa, mas a maioria deles concordando com a questão da necessidade de levar a pandemia a sério. Embora esteja com perdas financeiras muito grandes. Por outro lado, eu vejo alguns empresários maior exposição na mídia tentando reproduzir ideias como as próprias que o presidente da República diz, que é só uma gripezinha ou que quem se vacinar vai virar jacaré. Eu preciso dizer sobre a questão das vacinas que a interpretação de que a eficácia de 50% tem que ser interpretada da forma correta. Não quer dizer que só metade de quem é vacinado adquire anticorpos. No caso, por exemplo, da Coronavac, a chance de uma pessoa vacinada ter Covid é menos de 2%. São 18 de cada 1.000 vacinados que vão acabar desenvolvendo Covid. Então, no nível individual, a Coronavac e as outras vacinas protegem praticamente, zeram o risco de ter um quadro grave de Covid. O problema da eficácia de 50% não é nessa proteção individual que a gente tem, é naquela ideia do escudo coletivo, que a gente chama de imunidade coletiva ou de rebanho. Efetivamente, com uma vacina com 50% de eficácia, a gente precisa basicamente vacinar todo mundo para conseguir criar aquele escudo que vai proteger a população do Covid. Então, eu queria mais uma vez agradecer pela oportunidade,
me colocar à disposição para novos debates e devolver a palavra para vocês encerrem a atividade. Obrigado, foi um prazer. Obrigado, professor, foi um prazer também. Volte em outras ocasiões. Sei que o senhor participa à distância, mas a nossa mesa também é digital. Obrigado e uma boa noite para o senhor. Vinícius Boera, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. O debate Guilherme, foi de altíssimo nível, eu gostei muito. Não, é sempre bom conversar, expondo ideias e ouvindo as ideias contrárias. A discussão faz com que a gente cresça e faz principalmente com que quem nos ouve consiga formar opinião. Muito obrigado por estar aqui, é uma satisfação e lhe rever os seus ouvintes. Muito bem. Vinícius Boera, está meio triste por causa do resultado do Inter, né? Eu também estou. Tá, é dolorido. Mas o São Paulo é um velho cliente dos times do Rio Grande do Sul, né? Tanto é que o Grêmio eliminou da Copa do Brasil. E eu acho que o São Paulo está com um problema sério, que o vestiário está quebrado, e acho que querem demitir o técnico. Verdade. Vão ter que fazer um lockdown lá no vestiário do São Paulo. E aí, domingo, e no Grenal, no final de semana, o Grêmio tem que ganhar, né? Vai ser quente. Intervalo e voltamos com o João Carlos Silva, direto de Brasília, aqui no Cruzando as Conversas. Último bloco do Cruzando as Conversas do nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Portocolor Soluções Gráficas. A Portocolor atende pelo WhatsApp, você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa. E Clube do Remédio, www.clubedoremedio.com.br. Acesse e tem os maiores descontos em produtos farmacêuticos e médicos. De Brasília, o nosso comentarista de política, João Carlos Silva, os bastidores do poder. João, tudo bem? Tudo bem, Nataló, telespectadores. Prazer falar com o amigo. Uau. Muito bem. Nossa repórter, jornalista Melanie Rupental, hoje acompanhou o candidato a presidente da Câmara dos Deputados em Porto Alegre, Baleia Rossi. Vamos à matéria dela, depois vamos fazer os nossos comentários. Nessa quarta-feira, dia 20 de janeiro, esteve visitando o Rio Grande do Sul o deputado federal do MDB, Baleia Rossi, ele que está na corrida para a presidência da Câmara Federal de Deputados. Para isso, ele vem angariando votos e também apoios de lideranças políticas. Aqui no Rio Grande do Sul, ele se encontrou com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, também com deputados de diversos partidos e com o governador do estado, Eduardo Leite. Após o encontro com o prefeito Sebastião Melo, ele veio à Assembleia Legislativa do Estado, onde teve uma coletiva de imprensa com jornalistas. Respondendo às perguntas, a primeira que veio foi sobre a possibilidade do impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O deputado federal desconversou o assunto e disse que o presidente da República não deve se pautar por este tema. Além disso, frisou bastante o equilíbrio fiscal necessário para se ter na presidência. O deputado Baleia Rossi havia sido criticado por opositores que alegavam que ele não respeitava o equilíbrio das contas. Ele, que defendeu o auxílio emergencial e sua prorrogação e chegou a pautar esse tema para um possível mandato em 2021. No entanto, ele não havia dito que era necessário que se houvesse então um registro de onde sairia o dinheiro. E a partir disso, seu principal oponente na disputa por essa cadeira, Arthur Lira, então frisou o tema. O deputado também comentou sobre a perda de apoio de vários deputados do PSL, que agora passam então a integrar o grupo de apoio de Arthur Lira. Nós temos dentro do PSL deputados que estão afastados e que já declararam que irão com o candidato nosso adversário. Portanto, não me preocupem, isso já é algo que já é esperado. Para que haja uma vitória, então, dos 513 deputados, 257 ou mais precisam votar no candidato. Ao todo, 11 partidos apoiam publicamente Baleia Rossi.
No entanto, isso não é garantia que cada deputado composto por esse partido irá realmente seguir a orientação do partido e votar em Baleia Rossi, uma vez que o voto é secreto e diversos deputados já haviam mostrado a sua contrariedade sobre o assunto. Outros candidatos que concorrem à cadeira é o capitão Augusto, do PL de São Paulo, Fábio Ramalho, do MDB de Minas Gerais, André Janones, do Avante de Minas Gerais, Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, e Alexandre Frota, do PSDB, também de São Paulo. Pontos prioritários trazidos pelo deputado, caso ele seja eleito no dia 1º de fevereiro, então é a reforma administrativa, a reforma tributária, que inclusive é autor do projeto. No entanto, algumas outras ficaram de fora. Por exemplo, a pauta de privatizações tem sido evitada ser falada pelo deputado, uma vez que foi um pedido da bancada do PT, que está apoiando a sua candidatura. Lembrando que Arthur Lira também esteve nesta semana aqui no Rio Grande do Sul tentando angariar apoio. Ele se encontrou com o governador Eduardo Leite também, o que encerrou a agenda de Baleia Rossi aqui no estado às 15 horas. Obrigado, Melanie Rupental, jornalista que esteve nas ruas hoje em Porto Alegre acompanhando aí a vinda do Baleia Rossi à capital gaúcha, esse roteiro de atividades aí do deputado. João Carlos Silva, a Melanie perguntou para o Baleia Rossi sobre o impeachment, ele disse que não deveria se pautar por isso. Impeachment é um assunto que está se tornando mais frequente no Congresso? Pois é, hoje, inclusive, nos programas de entrevistas das televisões, deu para observar que muita gente comentou a questão da posse do Biden, do impeachment de Trump, e fazendo essa junção da eleição na Câmara e no Senado do impeachment do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. Ficou frequente, porque tanto de um lado como de outro, tanto de Lira, que está trabalhando no varejo, oferecendo cargos em comissões já para deputados, não para partidos, Baleia Rossi trabalha com partidos, a frequência de ambas as partes é a questão da colocação do impeachment do presidente da República. Agora, você colocar um impeachment de um presidente que tem uma aprovação grande da população é um risco. Tem que colocar esse impeachment se você tiver uma coisa muito séria. Parece-me que estão querendo pautar a questão da saúde. Claro, mortes são mortes. Você tem que cuidar muito bem disso. É um tema que, se o governo virar as costas, pode sim dar um problema institucional. Você tem que colocar um impeachment para votação. Agora, depende muito de como será o comportamento do governo depois da eleição da mesa da Câmara e do Senado. Escuta-se por aí, aqui no Brasil, que Arthur Lira perder a Câmara e se não secretário de governo no lugar do general Ramos, para promover a articulação do governo junto ao Congresso. Essa especulação foi dada hoje, inclusive lá no Palácio do Planalto, porque acham que a eleição é um ponto de interrogação na Câmara e traições vão ocorrer, isso é evidente. Mas tu não acha, João, que se o Arthur Lira for derrotado na disputa da Câmara e depois for conduzido à articulação política no lugar do Ramos, ele já não vai enfraquecido por uma derrota? Ele será enfraquecido duplamente, com a derrota e com os problemas jurídicos que podem vir em suas costas. Porque todo o processo jurídico... Perdemos o João. Que reapareceu no cenário na primeira fila, de apoiamento a Arthur, com o grupo de deputados do Rio de Janeiro que apoia Arthur Lira. Então você vê que a opinião pública não está engolindo isso. Isso define a candidatura de Lira, que eu venho dizendo isso, que pode chegar no dia da eleição defiado pela mídia. Mídia destruindo a candidatura do Lira pela pessoa, pelas coisas errôneas que vem ocorrendo no seu currículo. Agora, Baleia Rossi tem, quando quer a seu favor, a questão de um bom negociador, um bom articulador político, e já trazendo para si, para perto de si, partidos políticos que querem realmente uma mudança na Câmara dos Deputados para ser uma Câmara independente. Essa é a pauta que o governo não está engolindo. Porque o governo, de repente, não tem um acordo nem com a Bolívia.
Nós já perdemos apoio com os Estados Unidos, com a China, nós temos um problema com a Índia, nós temos um problema aí diplomático muito sério. O presidente da República precisa trabalhar para isso. Agora, está pedindo socorro, em desespero, com cartas para a China, para a Índia, para não sei para onde, em desespero diplomático. O governo tem que ajustar o discurso, tem que parar com essa papagaiada aí, dizer que o governo produz isso, produz aquilo, não tem briga daqui nem dali, que a questão da China não é uma questão diplomática. Lógico que é. Que o deputado Eduardo Bolsonaro, a família Bolsonaro bateu muito na China, e só tem uma maneira do presidente reaver a questão diplomática da China, colocar no Twitter um pedido de desculpas. Agora, se o presidente falar isso, ninguém sabe. O presidente está mais quieto nas últimas 36 horas, 48 horas, 36 horas. Tu acha que se deve a essa profusão de problemas? O governo, Macalossi... Ontem, aliás, tu comentava sobre a ausência do governo em manifestações oficiais e o fato do Dória estar batendo direto e não ter respostas. O governo sumiu das redes sociais. Você não viu um pronunciamento do governo até agora. Não tem lives, não tem nada. Não tem um pronunciamento oficial. Tem o general Mourão indo e voltando do seu gabinete, falando isso, falando aquilo. É o único que a imprensa consegue encontrar para falar alguma coisa. Agora, de resto, você não vê absolutamente nada. O governo está no ringue. Entrou no ringue e foi para a lona. Dória deu um jato no estômago do governo, o governo desmoronou e não acordou. Está bambeando. Agora, vamos ver até onde vai esse trabalhamento do governo. Precisa tomar uma ação imediata. João, voltando à disputa na Câmara, me veio a imagem impressionante hoje do deputado Arthur Lira junto à deputada Flor de Lis com a tornozeleira eletrônica. E aí? Ela vai votar nele? O que eu estava dizendo para você. O Arthur Lira escrachou dentro do seu grupo político o Flor de Lis, que, como todo mundo sabe, está com um processo gigantesco nas costas, que pode ser presa, o tornozeleira, mas tem o voto, né, do Congresso, vai votar. É a eleitora do Arthur Lira. Então, tem um misto de complexidade na candidatura do Arthur Lira que não tem na candidatura do Baleia Rossi. Você colocar o PT está com Baleia Rossi. Não. Aí você vê a ideologia partidária. Já o Arthur Lira, um monte de processo, trouxe a Flor de Lis para perto, com a sua tornozeleira, que até agora que eu não fiz com relação a ela. Então, vai ser uma eleição muito engraçada, porque você vai ter... E esses nomes todos aí que surgem, João? Marcel Van Hatten, Luiz Erundina, até o Frota. Eles entraram no jogo para participar do holofote, para participar do jogo. Tá, mas de qualquer maneira continuam sendo dois os principais, mas a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: esse número de candidatos aí interfere até que ponto na vantagem de um sobre o outro? Não interfere em praticamente nada. O que pode ocorrer, Macalossi, é um segundo turno. A eleição poderia ser decidida no primeiro turno com dois candidatos. Nós, como teve essa pulverização, você pode ter um segundo turno. E aí, esses candidatos que saíram com pouquíssimos votos, Fábio Ramalho, Van Hatten, Luiz Erundina, Alexandre Frota, vão fazer composição ou com o Arthur Lira ou com o Baleia Rossi no segundo turno. Tu acredita que a maior parte deles estarão com o Baleia Rossi? Sim. Então não muda muita coisa. Porque é difícil que um deles esteja no segundo turno, a não ser os dois que são os candidatos aí que têm polarizado as atenções. Né? É verdade. João, e quanto à questão envolvendo os insumos internacionais, a diplomacia brasileira está querendo dizer que é a única que negocia com a China agora. Eu li antes um tweet do Rodrigo Maia, em que ele disse que ia falar com o embaixador. E aí? O Rodrigo Maia se propôs hoje a conversar com o embaixador chinês para colocar a questão diplomática nos trilhos.
A carta que o deputado Fausto Pinato, também presidente da Frente Parlamentar da Argentina, mandou ao presidente da República hoje, se colocando à disposição para conversar diplomaticamente com a China, é um sinal que o governo não tem uma... Fausto Pinato pediu a demissão do ministro Ernesto Araújo hoje. O Ernesto Araújo era para ter saído. Eu não sei o que ele está fazendo no cargo até agora. Ele não gostou que veio, falou um monte de bobagem, comprometeu o país internacionalmente na diplomacia. Então, ele está enterrando a negociação. Ele é uma pedra no sapato do governo. Ele tinha que sair. Não adianta ideologia numa hora dessa. Necessita agora de um discurso coeso, um discurso republicano e governamental para tentar restabelecer a interrupção de conversa com o nosso maior investidor, que é a China. O governo chinês quer uma desculpa do presidente da República. O presidente tem que colocar isso na cabeça, jogar a toalha e pedir desculpas ao governo chinês. Simples. Muito bem. João, muito obrigado pela sua participação aqui hoje no Cruzando as Conversas. Obrigado, boa noite a todos, se cuidem. Muito bem. João Carlos Silva, um grande abraço aí. E nós voltamos amanhã, a partir das 22h15, aqui para mais uma edição do Cruzando as Conversas. Boa noite a todos. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. Porto Color. E você que gasta muito em farmácia, sabia que os maiores descontos do mercado estão no Clube do Remédio? www.clubedo